Paloma, nesse vídeo nós vamos falar sobre notas de escola. Se a nota da escola não for 10, o que isso significa? Mas antes de você responder, eu quero chamar a atenção que hoje é um sábado, são quase meio-dia, e nós estamos numa biblioteca pública. E a gente até pediu autorização para filmar e tudo mais, né? Porque a gente está num ambiente que é controlado. E me admira a infraestrutura. E eu até fiz questão de falar, vamos mostrar, porque olha só, a quantidade de material, a organização, a limpeza, a simpatia das pessoas. Quando a gente muda de país e consegue perceber as coisas boas desse novo país, isso é importante, não? E, inclusive, Paloma, você comentou comigo que hoje até estava movimentado. Você já esteve aqui nos finais de semana e normalmente as crianças estão aqui também, não é isso? Sempre, Patrícia. Aqui eles têm grupos de leitura para crianças, grupos de artes, fotografia. A biblioteca pública ela é um centro da comunidade onde as pessoas se encontram e eu já dei aula nessa biblioteca também. Que bacana. E hoje não tem criança aqui por quê? Hoje não tem criança porque é o nosso primeiro dia de férias. Então os alunos estão provavelmente dormindo até tarde hoje. Que delícia, que bom. Ou na praia, porque está um dia lindo. E é muito normal da cultura americana a expectativa de que bibliotecas públicas, escolas públicas tragam conteúdo, conhecimento, aulas extracurriculares. Aqui, em geral, os alunos de destaque, eles querem aprender, eles querem participar em projetos que envolvam a comunidade, que envolvam outros alunos. Então, é sempre voltado a como nós podemos ajudar a comunidade. Que bacana. Isso volta naquilo que nós conversamos no vídeo anterior, né? Que ao ser construída uma escola, o próprio diretor convida os pais a vir participar desse processo, da escolha do nome, das cores, enfim, todo esse envolvimento. E, de novo, fortalece esse senso de comunidade, né? Isso é muito bacana. Não sei se você me diz, né? Porque... Não, com certeza. As famílias que não usam esse instrumento, elas estão, no fim, perdendo uma oportunidade de dar aos filhos esse enlaço, esse engajamento com a comunidade, que só é positivo. E essa pergunta sobre engajamento dos pais traz de volta à minha mente a sua pergunta sobre notas escolares e rendimento escolar. Eu tenho essa conversa com muitas famílias que é a seguinte: colocar o seu filho em uma escola 10 de 10 ou em uma escola A não é garantia que o seu filho vai ser um aluno de destaque. Então, ser um aluno de destaque é uma construção familiar. Ser um aluno de destaque não tem a ver somente com QI. Tem a ver com hábitos. Que a gente estava conversando. Exatamente, sobre leitura. Tem a ver com rotina e tem a ver com o engajamento dos pais. E eu acho que entra também no que você comentou comigo nos bastidores, né? Que toda escola, independente da sua nota, ela vai ter o grupo de elite, como você denomina na tua escola. Ela vai ter aqueles alunos que se destacam e eles são de uma forma atendidos ou demandados, né, puxados de uma forma diferente. Então não faz mal, não é que não faz mal, não sei se esse é o termo, mas numa escola 7 vão ter os alunos que são A na escola 7. Exatamente. São quase uma escola dentro de uma outra escola. Então, por exemplo, falando da minha escola, nós temos um grupo de elite, que são alunos que eles se aplicaram para fazer parte desse grupo e eles têm demandas maiores que os outros alunos têm. É uma escolha das famílias em termos de preparação para eles e requer grande engajamento da família também, porque os alunos têm que fazer serviço comunitário, eles têm que participar de passeios, eles têm que fazer projetos, então eles têm que ter uma dedicação maior que os outros alunos. E
esses outros alunos quase não se encontram no dia a dia, porque eles têm professores diferentes. E agora, dentro dessa linha, só estou pensando, né? Porque eu não estudei aqui, eu não tenho filhos, então eu sou a melhor pessoa para fazer pergunta, porque perfeito, tá excelente. Não sei de nada. Assim, quando você comenta, é um programa separado para esses alunos, diferente? Eu sei que de ensino não, porque a matéria tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma. Só que tem que ser puxado ou adiantado. Mas isso faz com que ele já crie uma base para aquele processo seletivo das universidades? Exatamente. E eu já tenho... Que começa, entendi. Exatamente. Eu já tenho uma cadeia especializada com o diretor do high school. Nós conversamos e nós preparamos o programa para que esses alunos possam ir para os programas avançados do high school. Então, de formas gerais, conceituais, nós conversamos, mas de formas práticas, os professores do meu programa conversam com os professores do programa dele. Da mesma forma que os meus professores conversam com os professores de elementary. E eles indicam para mim os alunos que vão se sair bem no meu programa. Falam, esses alunos têm os hábitos, tem o apoio familiar para ter sucesso nesse programa. Mas agora, para eu entender, porque o meu entendimento, né? Vamos falar um pouquinho, vou abrir um pouco o leque. Nós estamos num distrito escolar. Esse distrito escolar, dentro, vou usar o meu exemplo lá, Orange County, são vários distritos escolares, é isso? E daí dentro daquele distrito, os diretores da elementary, middle e high tem uma interação referente a esse assunto. Lógico que os demais também, mas existe uma linha ali dentro, é isso? Existe, porque no meu melhor interesse como diretor e como líder da minha comunidade, conhecer muito bem os programas que vão ser oferecidos no próximo passo, para que eu possa conversar com os pais. E é engraçado que você fale isso, porque eu tenho muitos pais que marcam reuniões comigo, não para falar da situação atual no middle school, mas para falar sobre o high school. Interessante. O que vai acontecer depois? O que vai acontecer depois, Paloma? São muito engajados, então eles sabem do meu histórico de trabalho e sabem que eu já estive em high school. Então eles chegam com o dever de casa pronto. Eu sei que você foi vice-diretora nessa escola e nessa escola. Me diz qual é a melhor. Então eu não sou o tipo de pessoa que diz essa é a melhor escola, mas eu abro o leque para eles, para essas características. Então, isso é interessante, porque daí eu vou entrar num outro assunto, que é esclarecer, né? Por que nós, corretores, não podemos falar sobre notas? Existe, a nossa indústria é extremamente regulada, né? Do real estate, e existe um termo que a gente chama, né? Fair housing, ou seja, então tem regras, né? Eu não posso discriminar sexo, idade, estado civil, cor, etnia, enfim, eu tenho N, se a pessoa hoje já mudou até o termo, né, disability, e já tem um outro termo novo, enfim. Então, quando você menciona que você tem 3 escolas e você não pode dizer qual que é a melhor, é o meu lugar. Eu não posso, a gente não pode comentar. Por quê? Porque senão eu posso estar privando de oportunidades. Outras pessoas e famílias, ou sendo tendenciosa, ou até em alguns casos de discriminação. Por isso que existem essas regras. E uma das coisas que eu sempre comento, um dos pontos que eu sempre comento com os meus clientes, olha quanta cor tem aqui. Qual que é a tua preferida? Exatamente. Vamos lá, eu pego a minha, mas a tua pode ser outra. Então, vai acontecer dentro da escola. Você pode ter uma situação ou um comportamento ou, enfim, uma forma de agir da escola que não é de acordo com a tua família, com os teus valores, enfim, o teu entendimento. Você falou perfeitamente que eu sigo as mesmas linhas. Eu não tenho diretrizes tão severas como você tem, que não posso falar sobre escolas, mas em linhas gerais as escolas são
individualizadas para cada aluno. Então, tem escolas que são maiores, tem escolas que são menores, tem escolas que promovem programa X, que promovem programa Y, e eu divido com as famílias isso, mas as famílias decidem isso, né? E daí já me entra uma outra coisa que é super interessante, mais um assunto à minha mente, né? Eu tenho que saber qual que é a melhor escola. Daí, quando você comenta comigo esse engajamento dos pais, esse entendimento, é que culturalmente, né, os Estados Unidos, eles já crescem se envolvendo. Então, não é responsabilidade tua dizer para eles. Ele já fez a pesquisa, ele quer uma validação, mas no fundo ele já sabe o que é melhor. E nós temos um outro perfil. Me diga qual que é a melhor. Eu acho que hoje em dia nem tanto, porque nós temos muito mais acesso à informação. Você deve concordar comigo, né? Porque a gente tem. Mas mesmo assim eles querem uma informação a mais, porque eles estão chegando, eles não entendem, né? Os clientes que a gente trabalha, né, como corretor, eles não têm esse entendimento, porque é muito diferente. Patrícia, eu concordo com você 100%, e foi um dos conceitos que eu observei na minha carreira profissional sempre. Eu digo e repito, os grandes alunos, eles não são somente grandes alunos porque eles têm um alto QI. Eles são grandes alunos porque os pais são engajados e os pais conhecem o sistema. Aí que tá. Entendeu? Isso faz a grande diferença. Você tem 1 ou 2 alunos em Harvard que ganharam competição de matemática no Brasil. Sim, você tem 1 ou 2. Porém, a grande maioria são filhos de pais extremamente engajados que buscaram informações para dar o que existia de melhor para os filhos. E isso não necessariamente está na escola 10 de 10. Isso. Porque pense bem, deixa eu te dar um exemplo. Imagine uma escola 7 de 10, ok? Imagine uma escola 10 de 10. Mas imagine que seu filho entrou no programa de elite da escola 7 de 10. Ok. Mas ele também entrou na de 10 de 10, não no grupo de elite. Qual você deve colocar o seu filho? Existem inúmeras coisas que você tem que levar em consideração, mas falando academicamente somente, o grupo de elite, mesmo numa escola 7 de 10, vai te abrir muito mais portas do que no 10 de 10. No 10 de 10. Você se destaca muito mais. Você se destaca muito mais. Você tem acesso a professores que receberam mais treinamento para que eles pudessem ensinar nesse programa. Você tem em volta de você alunos que são bastante focados. Isso impacta muito na adolescência, entendeu? E você já leva um canal para o high school que o aluno está já sendo visado para a segunda parte do programa, exatamente. Muito interessante, faz todo sentido, excelente. Tem que ser estratégico. Tá, e isso me ajuda, porque assim, de novo, né, eu não tenho filhos e eu não tive essa experiência de passar por isso, mas eu fui aluna. Exatamente. Assim como você. E eu sei que quando eu não estudava ou quando eu estava envolvida numa turma mais bagunceira, nada funciona, né? Então, assim, são decisões. Mas se os pais não estiverem perto, não só na forma de cobrar, mas de participar e construir esse futuro para eles, né? É impossível. Existem alunos que eu olho e digo, são adultos aos 13 anos, marcam reuniões comigo para discutir problemas da escola, mas são 1 ou 2, entendeu? A grande maioria, eu sou diretora da grande maioria. Da grande maioria eu tenho que criar procedimentos bem específicos e sérios. Por quê? Porque, pensa bem, eu estou numa escola num lugar pequeno, onde as famílias são super envolvidas. Porém, eu já estive em escolas em que as famílias não eram tão envolvidas. Então, quem era o pai dessa criança, quem era a mãe dessa criança, quem se torna o diretor, entendeu? Entendi. Então, você não pode também se virar porque os pais não estão engajados, entendeu? Entendi. Então, tem esse lado também, esse equilíbrio de... Excelente. E Paloma, então assim, eu acho que
pelo menos está claro, tá, para mim está muito mais descortinado, que não necessariamente uma escola que não seja 10 é uma escola ruim. Perfeito. Puxando essa linha que eu percebo, né, por mais que eu não mencione isso aos clientes, ou quando me perguntam qual que é a melhor escola, como é que eu faço essa análise, eu sempre comento, perceba que as escolas, as elementaries, são sempre A, invariavelmente, é muito difícil você ter uma elementary B, mas quando você passa para middle e para high, aí você consegue perceber essa queda ou essa flutuação de nota. E por que você considera, principalmente você, sendo uma diretora de middle school, por que acontece isso? Ou existe uma explicação? Eu acho que quando descobrirem a explicação vão virar milionários, mas eu acho que tem 3 fatores ali que importam muito. Tá. O primeiro é o engajamento dos pais, que é muito maior no elementary school. Os pais acham que eles têm que estar mais envolvidos nesse momento, e quando os filhos vão para o middle school, isso diminui um pouco, porque eles acham que os filhos já estão mais velhos e já podem ser mais independentes. Sim, tomar as próprias decisões. Com quantos anos isso? 11? 12? 12 anos, mais ou menos. Eu acho, a minha própria teoria é que aos 12 anos eles começam a ser mais desafiadores, então fica mais cansativo. Entendi. Você faz o dever de casa, faz o dever de casa. De repente, aos 12 eles começam a responder, não vou fazer, então fica mais desafiador. O segundo fator pode ser que o conteúdo, o conteúdo ele é mais complicado no middle school. Você começa a ter a oportunidade de tomar aulas de high school, você começa a separar, se lembra da nossa conversa? O grupo de elite do outro grupo, então os professores são um pouco mais adultos, têm exigências maiores, o conteúdo é mais desafiador. Aumenta a responsabilidade. Aumenta a responsabilidade. E o terceiro é o cérebro do adolescente, né? Que ele está em desenvolvimento, mais em desenvolvimento de relacionamentos, de estar em grupo. Isso é o que se torna importante nessa época da vida deles. E o lobo frontal, ele começa a se desenvolver também, mas ele só vai terminar aos 21 anos. E essa parte, ela direciona toda a área de organização, decisões, sabedoria. Então a gente sabe que os alunos de middle school têm dificuldade. Um exemplo prático, vejo um aluno correndo pela escola. Meu filho, por que você está correndo? Não sei. O não sei, Patrícia, eu ouço o não sei, tipo 5 dias, umas 5 vezes por dia, não sei. Até que eu parei de perguntar por quê, e hoje em dia a gente já fala, vamos andar? Porque se você perguntar por quê, sempre não sei. Mas acho que é muita energia. Eu sei porque eu era uma criança agitada, então eu sei. Gente, eu acho que eu não conseguia andar, eu só podia correr. O correr no corredor se chama corredor, não é? Mas é para caminhar, mas se chama corredor. Andador. Caminhador. Mas é sempre não sei. Não sei. Que saco. Vamos caminhar. Então, isso também é interessante porque entra de novo, né? Ok, eu tenho o meu filho na elementary, a escola é agora vou ter que me mudar de casa porque eu tenho que achar uma middle que é nota 10. Precisa? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que deve continuar o engajamento. Mas eu acho que se mudar de casa, porque seu filho não vai estar numa escola A, vai estar numa escola B ou numa escola C, eu acho que isso não é necessário, especialmente se você souber que high school ele vai participar. Entendeu? Então, em maneiras mais práticas, por exemplo, eu sei que Windermere High School tem um IB Program, que é um dos tipos de diploma de high school mais avançados. Uma das escolas, uma das middle schools que é da cadeia deles, é uma escola A, porém, ela não tem nenhum programa preparatório para Windermere. Entendeu? Entendi. Então, quando eu converso com os pais sobre isso, eu falo,
É uma escola A, é uma escola, me parece, bastante segura, a gente olha a disciplina da escola, tem aulas de high school, porém o grande impacto que seu filho vai receber vai ser no high school, quando ele tiver essa oportunidade de participar do IB Program, do AP Program. E esses programas, por exemplo, eles existem numa escola que não seja A? Existem. Olha aí, ó. Existem. Aí Existem. Porque é essa linha de raciocínio. Peraí, eu tenho que ter um plano. Para eu seguir esse plano, ele pode ser sinuoso, ele não precisa ser tudo A. Exatamente. Não. Exatamente, existem. Aqui agora no momento não me vem nenhuma escola em Orlando, mas no meu condado, mas existem. E o americano faz isso de propósito para que nessas escolas que talvez não sejam 10 de 10, elas comecem a atrair um fluxo de alunos que sejam mais academicamente fortes. Então por isso eles criam esses programas. Perfeito. Entendeu? Olha aí, ó. Alguns mistérios vão sendo desvendados. Exatamente. Muito bem. E eu sei o grande desafio que é se mudar de um país para o outro, aprender a nova cultura, entender o sistema escolar, escolher a região onde vai morar, enfim, são vários desafios que você passa ao se mudar, a fazer a escolha de mudar de país. E é por isso que nós estamos nessa série, às quintas-feiras, com a Principal Paloma, para nos ajudar a entender um pouco mais como é o ensino aqui nos Estados Unidos. Paloma, eu vou aproveitar para convidar os meus inscritos que têm interesse em saber mais sobre a educação americana a se inscrever no teu canal, que vai estar escrito aqui embaixo, que é Principal Paloma. Obrigada, Patrícia. E lá no meu canal eu falo um pouco sobre essa transição em educação do Brasil para os Estados Unidos. E assim, saiba que sempre quando me perguntam e eu não posso falar, eu falo, meu Deus, eu não posso falar sobre isso, mas eu falo assim, ó, vai lá e pesquisa, vê o conteúdo da Paloma. Obrigada. Certamente ela está explicando algo que de repente é simples, que eu poderia falar se eu fosse uma mãe ou, enfim, não tivesse o meu chapéu de corretora, mas vai lá que ela te explica. Obrigada, né? muito obrigada. Imagine. Obrigada a você, porque você está fazendo um excelente serviço para todos nós corretores, Legal. não só para a Patrícia, para todos nós corretores. A nossa comunidade, né, de corretores brasileiros que atende essa demanda toda e que é desafiador também, né? Legal. E eu te convido a me acompanhar, porque na próxima quinta eu vou fazer as perguntas que os meus clientes fazem, né, com muita frequência sobre o ensino aqui nos Estados Unidos.